Pare de ler a Bíblia. Graças a Paz, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tô gravando esse vídeo aqui bem no improviso mesmo, não tem roteiro, não tem nada. Uma coisa que já estava pensando há alguns dias sobre isso e decidi gravar. Pare de ler um versículo da Bíblia por dia ou apenas pequenas porções no seu devocional. Isso não vai te alimentar ou, de alguma forma, não vai te edificar mais. Nós estamos numa fase, num tempo em que as pessoas estão consumindo muito devocionais diários, né, porções diárias, e isso em si não é algo ruim. Se você ter um livro em que ele traz pequenas reflexões para que as pessoas possam ter ali um momento de leitura ou de meditação a respeito da palavra de Deus, isso em si não é ruim. O problema é que pequenas porções da Bíblia, geralmente, né, elas não vão trazer o sentido em que a Bíblia está proposta ali. Como é que eu posso explicar isso? Aquela frase que a gente sempre fala, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. E geralmente quando as pessoas usam, eu vou ler um versículo e meditar nele, aquilo que você vai meditar, aquilo que você vai trazer como ensinamento, muito provavelmente não vai estar significando aquilo que de fato o autor pretendeu quando escreveu aquilo. Porque um versículo ele tem um significado, um texto ele tem um significado dentro do seu contexto. E geralmente esses devocionais, essas porções diárias que eu já disse, né, ter ali uma porção diária, ter ali um versículo que você vai meditar, em si não é ruim, mas tem que tomar muito cuidado para que esse método não venha fazer com que você se torne um mau intérprete da palavra de Deus. Imagina só, você pega um versículo da Bíblia em que tira esse versículo do contexto, e aí o autor ele escreve sobre esse versículo, faz reflexões profundas, faz promessas em nome de Deus em cima daquilo que está escrito, mas quando você volta para esse versículo dentro do contexto, ele não está significando aquilo que você aplicou na sua vida ou vai aplicar. É como se um pai, vou dar dois exemplos aqui, como se um pai pedisse ao filho assim, filho, vai lá na padaria e compra 1 quilo de carne, compra 6 ovos e compra 1 litro de óleo. E aí o filho vai na padaria, não, no supermercado, né, no caso, e é aquele mercadinho mesmo de bairro assim, e aí fala lá pro moço, lá, o moço já conhece ele e tudo mais, olha que meu pai pediu pra comprar 1 quilo de carne, 1 litro de óleo e 6 ovos. E aí anota no caderninho, né, hoje em dia não tem caderninho, mas anota lá no caderninho, olha, fulano de tal, o óleo e tal, assina aqui, assina lá. E aí na hora que o pai vai pagar aquilo, na hora que, vou pagar aqui que meu filho comprou aqui antes de ontem, tá bom, tá aqui, vou pegar pra você. E aí ele pega a lista lá, tá 1 kg de carne, 1 litro de óleo, tá 6 ovos, tá um pacote de Frigels, uma Coca-Cola 600 e tá também um carrinho da Hot Wheels. Aí o pai fala, mas peraí, eu não falei pra ele comprar isso. Eu só falei pra ele comprar o produto aqui, carne, ovo e óleo. Mas seu filho comprou isso aqui e falou que o senhor vai pagar. Não, pode passar que o pai paga. E aí o pai fala assim, não, eu não pedi pra ele comprar isso. Eu não vou pagar. E aí o dono da mercearia, não, mas ele prometeu isso aqui, ele levou isso aqui, ele vai ter que pagar. Não, mas eu não pedi pra ele fazer isso, eu não pedi pra ele comprar isso. Quem que vai pagar isso aí agora? É o pai, é o menino, quem que vai ficar? Não é um exemplo assim, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes quando nós pegamos versículos da Bíblia, nós estamos fazendo como esse menino. Ele está usufruindo do nome do pai, da autoridade do pai, para conquistar aquilo que o pai não pediu, não prometeu, não conferiu autoridade para ele, para aquilo, entende? Então, assim, quando às vezes a gente pega o versículo fora da Bíblia, a gente está falando que Deus falou alguma coisa que ele não falou. Ou quando a gente pega o versículo fora do contexto, né, ou melhor, a gente está falando que Deus falou aquilo que ele não falou, que a gente já tirou do contexto. Outro exemplo é o seguinte, imagina se eu estou conversando com um amigo e alguém passa ouvindo assim a conversa, assim, que tá rindo e tudo mais, e aí esse amigo faz uma brincadeira comigo ali e fala, nossa, cara, você é doido, eu vou matar você, cara. Ou melhor, eu falo assim, desse jeito você me mata. Imagina só, eu falo isso. Só essa frase, aí quem tá passando, ouviu essa parte, desse jeito você me mata. Aí essa pessoa que tá passando vai lá na polícia. Fala assim, tá tendo uma tentativa de homicídio aqui na minha rua, tal, acabei de passar, o rapazinho acabou de ameaçar o outro ali. E aí chega aquele monte de viatura e tudo mais e fecha o cerco, leva pro juiz. E aí leva lá na delegacia, aí o delegado vai ouvir lá. Aí o que aconteceu? Não, o rapazinho falou que ia matar o outro ali. E aí vai explicar a história. Não, eu ouvi você falando, desse jeito você me mata. Eu falei desse jeito você me mata? Sim. Mas eu falei dentro desse contexto? Não. Era outro contexto. Então, esse é o perigo de interpretar versículos fora do contexto. É a mesma coisa do telefone sem fio. Você vai acabar falando que Deus falou o que ele não falou. Então, mais uma vez, há devocionais, porções diárias que estão preocupados com essa questão do contexto. Existe isso. Inclusive tem um autor que é muito conhecido no Brasil, que é o Hernandes Dias Lopes, e ele escreve muito para essas porções diárias e tal, e a gente na capelania a gente faz essa entrega dessas porções diárias. Tem uma missão, acho que missão transmundial que chama, que eles produzem isso anualmente, e a gente faz a entrega desses materiais, mas e a gente confia e tudo mais por conta da seriedade dessa missão.
E eles estão preocupados, né? São homens e mulheres que escrevem ali, têm zelo, têm preocupação de fato de escrever aquilo que é o sentido do texto. Mas até mesmo isso não é para a pessoa ficar a vida inteira consumindo essa porção diária. É para em algum momento ela abandonar isso e ela ir direto à palavra de Deus e começar a ler a Bíblia inteira, começar a ler a Bíblia em grandes porções e tirar dali um significado daquilo que Deus quer falar. Poxa vida, a pessoa lê um versículo da história de José e ela faz uma aplicação na vida dela. Imagina só, José é o governador do Egito. Lá, ele estava no poço e agora ele está lá no palácio. Ou o José falou isso. Ou os irmãos, poxa, se eu não estou enganado, a história de José, ela vai desde o capítulo 37, se eu não estou enganado, até o 50. Né? A história ali com os irmãos, tudo mais, ali tem um 42, acho que já tá no palácio também. Então, assim, pensa só, às vezes tem uns 15 capítulos da Bíblia, uma grande porção contando a história de um personagem, e aí você pega um versículo e quer tirar uma lição daquilo. Poxa, a história é comprida, a história é grande, talvez o ensinamento não está apenas no ato ali, mas está em toda a construção. E até mesmo os Salmos tem ali os seus versos que são muito profundos e tudo mais. Eles têm contexto, eles têm um significado pretendido. As epístolas, as cartas gerais, da mesma forma, têm ali o seu contexto, têm um significado pretendido, que a gente ouve falar sobre todas as coisas, né? Sou mais que vencedor, Paulo fala, assim, fora do contexto. Outros versículos, é por isso que aqui no canal do YouTube a gente tem um quadro texto, né, com contexto, que é para contextualizar frases e versículos que as pessoas geralmente tiram do contexto. Então, se eu puder dar uma dica para você, pare de ler a Bíblia um versículo por dia. Né? Se você é um cristão, que você já está há um tempo na vida cristã, né? Você se converteu já há um tempo, talvez seja o momento de você deixar um pouco de lado esses devocionais, essas porções diárias e começar de fato a amadurecer na fé. Ô Pedro, pega minha Bíblia para mim fazer um favor da mesa aí. E nós somos chamados a crescer na fé, amadurecer. Ó, tem um texto aqui de Hebreus que me chama a atenção, que fala assim, ó, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Achei que você ia ficar por lá mesmo. Hã? Achei que você ia ficar por lá mesmo. Não, tem tudo a ver. Então aqui o autor aos Hebreus, ele está advertindo ali o povo, né, que eles se tornaram lentos para aprender. Embora eles fossem já há tempo, né, tivesse tempo de conversão, o autor considerava que naquela altura já era para eles estar sendo mestres, serem mais instruídos na palavra, estar bem fundamentado no conhecimento das escrituras. Mas o autor falava, vocês estão precisando de leitinho. E da mesma forma, a geração de hoje, qual eu faço parte, né, de cristãos e tudo mais, não é uma crítica na terceira pessoa, mas é o nós, né? Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e começar a ler as escrituras de capa a capa. Muitas vezes isso foi usado como um jargão ou tido como um troféu. Eu li a Bíblia já tantas vezes. Mas o fato de que muitas pessoas se tornam religiosas ao fazer isso não significa que a prática em si é ruim. É o coração da pessoa que é religioso. Nós cristãos precisamos ler a Bíblia toda. Parar com esse negócio de um versículo, vou meditar. Aí ler ali. Quando Deus fez sua promessa? Ai, Deus. Aí fica o dia inteiro quando Deus fez a promessa a Abraão. Poxa, lê o contexto, lê o que o autor está querendo argumentar aqui. E a partir daí então tira uma reflexão mais profunda, mais edificante, mais substanciosa, né? E amadureça. Então, assim, para encerrar esse vídeo, né, tá bem no improviso mesmo. Pode ser que eu fale mais sobre isso, mas abandone ler, ficar lendo. Se você é um novo convertido e você tá ainda aprendendo e tudo mais, talvez seja o momento mesmo de você consumir esses devocionais diários, essas porções e tudo mais. Mas não pode ser a única coisa. Você precisa estar na sua igreja, no dia do culto de ensino, nos cultos, estar aprendendo. E com o tempo você vai precisar abandonar esse método de leitura, esse método de estudo, porque ele é água com açúcar. É uma água com açúcar. Não alimenta. Não alimenta. Em algum momento pode ser útil na sua caminhada, mas não é algo para que vocês tenham que ficar usando assim direto. Nada disso. Tá bom? Então, se eu encerrar esse vídeo e dar uma dica, parem de ler a Bíblia. um versículo por vez só apenas. E comece a ler ela de forma sistemática, de forma aprofundada, texto, contexto. Se você te compra uma Bíblia de estudo, olhe lá antes de começar cada livro, qual que é o propósito do livro, quando escreveu, para quem escreveu, qual que é o contexto ali imediato ali. Gasta tanto pizza, lanche, tudo por mês. Poxa, se você comprar uma Bíblia boa de estudo, pagar 5 vezes de R$40 aí, não é muito não, cara. Então, assim, basta você entender que isso é importante, que é necessário para o seu crescimento espiritual e para que você possa cada vez mais crescer na intimidade com Deus e conhecimento de Jesus. Amém? Então, assim, Deus abençoe vocês, graça e paz, e até o próximo vídeo improvisado aí. Valeu!